Pelo Espírito Santo sejamos aproximados e oramos a Ti, Pai, que assim ocorra. Fala com a gente através da Tua palavra nesse momento, fortaleça-nos em Ti, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Vira para o teu irmão e fala assim para ele: que bom que você está aqui. Amém? Que bom que você está aqui, que bom que você veio, graça e paz, irmão, seja muito bem-vindo. Que gostoso, mais essa semana a gente aqui na casa do Pai, na casa do Senhor. Irmãos, nós temos aprendido um pouquinho sobre como crescer na vida cristã, é uma questão de fé, e a gente já estudou aí a vida dos patriarcas, e hoje a gente vai estudar um pouquinho também a respeito da vida então de Josué. A gente já estudou nos domingos passados sobre a vida de Abraão, de Isaac, de José, de Jacó, e agora nós vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Josué. Caso você tenha perdido uma dessas mensagens, ela tem disponibilizadas lá no YouTube da igreja, tá bom? Irmãos, vamos saber então a palavra de Deus lá em Josué 1, a partir do versículo 1. Josué 1, a partir do versículo 1. E nós vamos ser então desafiados hoje a conquistar pelo poder da fé baseado na vida de Josué. Josué 1, a partir do versículo 1. E vai dizer então assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Até aí, meus irmãos. O Senhor estará com você por onde quer que você andar. O nome de Josué significa Deus salva. Vamos observar então algumas lições aí na vida de Josué, fazendo um pequeno resumo então da vida dele. A primeira menção de Josué está lá em Êxodo 17:9, onde os israelitas lutam contra os amalequitas. É a primeira vez que aparece então, a Bíblia faz menção a Josué. Ele buscou o Senhor em sua juventude. Êxodo 33:11 vai dizer: o jovem Josué buscando a Deus mesmo sendo muito novo. Ele foi o único outro homem que foi permitido subir ali no Monte Sinai, quando Deus deu a lei a Moisés. Está lá também em Êxodo 24:13. Ele foi um dos dois espias, ele e Caleb, que voltaram com um bom e positivo relatório depois de espiar a terra prometida. Todo mundo voltando, desanimado. Ele e Caleb creram que a terra prometida era possível
era possível conquistar. Ele expressou então grande fé em Deus naquele momento, falou: não, Deus vai lutar por nós e nós vamos conquistar a terra. Ele foi auxiliar de Moisés, foi líder dos filhos de Israel depois que Moisés morreu, e por fim foi chamado por Deus para conduzir o povo a conquistar a terra prometida. Isso, um pequeno resumo da vida desse personagem chamado Josué. E Josué, ele tinha agora, nesse momento, alguns desafios, assim como de repente você também nesse momento tem alguns desafios a serem enfrentados na sua vida. Olha os desafios que Josué estava tendo então. Ele precisava cuidar da Arca da Aliança, atravessar o Jordão numa época de cheia, precisava atravessar, levando todo um grande povo, unir 12 tribos diferentes, enviar espias, conquistar Jericó, expulsar os inimigos da terra prometida. Tinha que fazer uma circuncisão geral no meio do povo e precisavam agora gerar alimento. Agora eles precisavam comer da terra realmente. O maná havia cessado. Esses eram os desafios dele. Quais são os seus desafios nesse momento na sua vida que você está aí precisando enfrentar? O que você precisa conquistar então pelo poder da fé? O que na sua vida está sendo necessário você conquistar pelo poder da fé? E hoje nós vamos aprender então 3 importantes passos para que conquistemos pelo poder da fé. O primeiro passo então: prepare-se para novos tempos. Em Josué 1, versículo 2, vai dizer assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu dou para dar aos israelitas, que eu estou para dar aos israelitas. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar, diz o versículo. É necessário então, irmãos, nos prepararmos. Eu sei que às vezes nós queremos conquistar e nós temos uma tendência a querer queimar etapas na vida. Queremos queimar processos, queremos chegar muito rápido. Entretanto, é necessário se preparar para esse desafio que você está aí prestes a enfrentar. Você está preparado? Você está se preparando para enfrentá-lo? Às vezes o desafio está aí, e nós de repente não estamos tão preparados assim, mas somos chamados para nos prepararmos e para estar preparados, para nos fortalecermos. Primeiro passo então para nós nos prepararmos para esses desafios: primeiro, aceite que os tempos mudaram. Há uma tendência nossa também, quando as coisas mudam, nós acabamos ficando muito resistentes à mudança. O texto vai dizer: depois da morte de Moisés, está aí no versículo 1. Moisés, irmãos, foi um grande líder, mas foi um líder gigantesco. Foi por intermédio dele que o povo sai de um período de 400 anos de escravidão para um período de liberdade. Moisés falava face a face com Deus, através dele o mar vermelho se abriu, através dele entre aspas, através do poder de Deus na vida dele, desceu um maná do céu. Através da vida dele, sinais e maravilhas ocorreram. Ele bateu na rocha e a água saiu. Um homem de Deus. E aí de repente o Senhor o recolhe. Moisés está morto agora. E agora Josué, aquele menino que foi treinado e foi ali pouco ao pouco crescendo muito próximo de Moisés, foi auxiliar de Moisés, diz aí no versículo 1. Agora ele tinha um desafio pela frente. E às vezes nós temos tantos sonhos, tantas situações, mas aí de repente você tem um desafio, e às vezes nós temos resistência, as coisas mudaram, e a gente fica perguntando: Senhor, por que isso mudou? Estava tão bom assim. Olha, era tão bom quando acontecia isso ou acontecia aquilo na minha vida, mas de repente acontece alguma mudança, de repente a enfermidade chega, de repente o desemprego chega, de repente acontecem coisas na vida, e isso, ao invés de nos tornar um desafio e nós aproximarmos mais de Deus, às vezes a gente fica paralisado, a gente não aceita, a gente fica resistente às mudanças.
E aí a gente bloqueia todo o processo. Para você, o primeiro passo então para se preparar, aceite que as coisas mudaram. Segundo passo, pare de procrastinar. Procrastinar é empurrar as coisas com a barriga. Às vezes tem coisas para serem feitas e a gente fica, depois eu faço. Quantos de nós, de repente, até mesmo já fizeram votos com Deus? Deus, nessa semana eu vou orar mais, nessa semana eu vou buscar mais, nessa semana eu vou fazer isso, ou nessa semana eu vou fazer aquilo. Mas chega a semana, termina a semana e a gente vai procrastinando as situações. Uma outra questão, começa então, vai se ficar preso no passado, começa a andar para frente. Às vezes nós ficamos presos no passado, às vezes a gente fica se movimentando de um lado para o outro de uma forma só, lateral, né? Uma forma lateral. Comece a ir para frente, volte a sonhar, comece a crer que as situações vão acontecer. Liberte-se do passado. Muitas vezes preso ainda no passado. Até quando você vai ficar preso no passado? Quem fica preso no passado não vive o presente e também não sonha com as coisas boas do futuro. Comece agora a se preparar, aceitando que os tempos mudaram. Pare de procrastinar e liberte-se do passado. Segunda questão, resolva pendências de relacionamento. Você está numa questão agora de, poxa, eu quero me preparar, quero ser um grande servo de Deus, quero viver um novo tempo na minha casa, um novo tempo no meu ministério, quero ser realmente uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então resolva as pendências. Vai dizer aí no versículo 1, disse o Senhor a Josué, filho de Num. Diversos pontos na história de Josué, você vai ver essa referência, filho de Num. E aqui eu gostaria de te perguntar, eu e você, nós também somos filhos de alguém. Mas como está o seu relacionamento com as pessoas que estão ao seu lado? Imagina aqui comigo, que Josué agora, ele ia se tornar o líder sucessor de Moisés. E se as dificuldades, se ele tivesse pendências de relacionamento, como seria agora? Se ele tivesse pendência de relacionamento com o pai dele, com os irmãos dele, como ele seria? Tudo aquilo que Deus estava chamando ele para ser, se as coisas ainda não estavam resolvidas. Por isso, irmãos, que o inimigo quer tanto que você fique preso no passado, preso na mágoa, preso nos ressentimentos, preso em situações. E eu te convido, resolva essas pendências. Quer ser usado por Deus? Aprenda a pedir perdão e aprenda a perdoar. É o primeiro passo, resolva as pendências. Aí você vai ver o Espírito Santo fluir em você com liberdade. Não fique com pendências. Quem tem pendências no passado, irmãos, não consegue ser ousado em Deus, porque sempre vai se lembrar, de uma forma consciente ou inconsciente, olha, mas eu ainda tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Você sempre vai estar vulnerável, de alguma forma o inimigo vai conseguir te alcançar, enquanto você não resolver essas pendências. Desenvolva um coração de servo. Isso a gente vê aí no versículo 1, que também vai dizer que ele era auxiliar de Moisés. Ele não começou como líder. Às vezes nós queremos já começar como líder, né? Lá na frente, e a gente esquece o processo. O primeiro processo dele aqui foi literalmente carregar, né, as coisas de Moisés. Quando Moisés estava ali ocupado com alguma coisa, ou aquelas tarefas que ninguém quer fazer, quem fazia? Josué. Josué, vai lá. Aquela questão, irmãos, dando um exemplo nos dias de hoje. Josué, vai lá, pega um copo d'água para mim, filho, por favor. Vai lá, busca um café. Vai lá, resolva essa situação. Quem fazia? Josué. E eu sei que nós queremos muitas vezes já posições altas, mas como você vai chegar nessas posições altas e permanecer nelas, se primeiro você não passar nos processos? Você primeiro tem que ser servo. A melhor questão de ser servo é você servir alguém. Às vezes também, irmãos, nós queremos, não, vou servir a Deus. Amém, irmãos? Mas se você vai servir a Deus, servindo o teu próximo. Você vai servir a Deus lavando o pé do teu irmão, lavando o pé da tua família. Lembra-se da história que Jesus nos ensina? Quando ele fala aqui, enquanto os discípulos estavam buscando quem era o maior, Jesus, ele pega uma toalha e ele fala assim, vem cá, eu vou lavar os pés de você. E eles lavou o pé, um por um, os pés dos apóstolos. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores lavando os pés, nos ensinando também, devemos lavar o pé um do outro.
É assim que a gente vai desenvolvendo um coração de servo. Às vezes nós chegamos em lugares, em grandes situações, muitas vezes com um coraçãozinho tão crítico. E hoje eu te convido. Quem você pode lavar o pé hoje, aqui dentro? Quais são as pessoas, ou lá na tua casa, as pessoas que de repente Deus tem colocado ao teu redor? Como você anda nesse processo de lavar o pé? Lavar pé, irmãos, conforme a Bíblia, não é lavar o pé reclamando que o pé está sujo ou buscando de alguma forma alguma gratidão. Quantos de nós já fizemos coisas e paramos de fazer porque buscamos a gratidão humana, buscamos aplausos de pessoas, e quando não vem a palavra de estímulo, a gente fala: poxa, não está valendo a pena, deixa para lá. Talvez as pessoas não queiram que eu faça isso. Isso não é coração de servo. Coração de servo, independente como Moisés estava, se o temperamento de Moisés estava agradável ou não, ou se Moisés reconhecia ou não as coisas que Josué estava fazendo, Josué estava ali todo dia desenvolvendo esse coração de servo. Vamos desenvolver então esse coração nessa manhã. A parte do preparo, talvez um dos grandes desafios, pendências do passado, deixar para trás as coisas que já aconteceram no futuro. Deus tem coisa nova para você, independente se são coisas boas do passado ou coisas ruins. Deus tem coisas novas para nós. Irmão, por fim, desenvolva esse coração de servo. Tudo começa aqui dentro. Tenha, irmãos, por muita fé, desejo e oração, que nós vamos servir muito a nossa cidade. Veja o termo, servir a nossa cidade. Mas para isso, coração de servo. Coração de servo. Coraçãozinho de quem vai estar, se Deus assim permitir, logo mais. Isso não vai demorar muito, se Deus quiser. Cedo comigo, lá na estação, de repente, entregando um cafezinho para quem vai trabalhar. Olha que bem, você ali, dando gratuitamente um cafezinho, um pãozinho para quem está pegando o trem. Servir a cidade, estar ali para orar. A gente começa a servir, e aqui eu quero te incentivar. Quando você está lá na tua casa e eu mando no WhatsApp pedidos de oração, e você falar é para achar. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou orar pela vida dos meus irmãos, desenvolvendo um coração de servo. E depois pergunta para o irmão como está aquela situação, porque eu tenho orado por você. Então, irmãos, é dessa forma que a gente vai desenvolvendo. É desta forma que a gente vai desenvolvendo os nossos dons. Não importa aquilo que está sendo pedido para fazer, eu quero fazer, porque há uma necessidade e eu vou supri-la em nome de Jesus. Casamentos são transformados, famílias são transformadas quando a gente abandona a crítica, abandona a competitividade e pega a toalhinha e vai lavar a louça, literalmente, vai fazer aquilo que tem que ser feito, e um começa a servir o outro. É desta forma que a gente vai desenvolvendo o amor de Deus. Prepare-se então para novos tempos. Esteja preparado. Você não sabe quando o seu Senhor, o nosso Deus, vai te chamar e vai falar: filho, agora vai ali, porque eu estou te mandando para você ir, que Ele te encontre preparado, em nome de Jesus. Por isso, ore, jejue, busque. Você não sabe quando o Espírito Santo vai te pedir para fazer algo. Esteja preparado. Triste é quando Deus pede para nós fazermos algo e a gente olha e fala: poxa, Senhor, eu não oro. Poxa, Senhor, eu não estou lendo a Bíblia. Poxa, Senhor, eu estou distante. Triste coisa é essa. Fuja disso. Faça a sua parte. Coração de servo. Portanto, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Nós vamos ver 3 vezes nesse texto Deus falando: seja forte, seja corajoso. E aqui Ele está dizendo: seja forte, porque você conduzirá esse povo. Qual o desafio que Deus tem te dado? Seja forte. Não fique aí desanimado. Seja forte, não fique aí fraco. Fortaleça-se na força de Deus. Você tem um Deus que te fortalece, como diz lá em Filipenses 4. Então vai buscar nele. Seja forte, seja corajoso, tenha fé. Não deixe as situações ditar a tua fé. Não, olhe para as situações e fala: eu creio, isso vai ser transformado em nome de Jesus, porque você conduzirá esse povo. Através de você, a tua família vai ser alcançada, os seus amigos vão ser alcançados. Não foi isso que a Déia, abrindo o culto, citou? Quais são os nossos amigos que ainda precisam conhecer a Deus, que precisam ter um encontro com Jesus? É você, meu irmão, que vai ser usado aí no teu trabalho, aí no teu negócio, na tua família, para levar a tua família a Cristo. Coloque isso, diga como está escrito lá em Atos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso?
Então é você que vai estar ali, se fortalecendo e sendo esse instrumento do Senhor. Então prepare-se para novos tempos. Quer um novo tempo na tua família, um novo tempo seu com Deus? Então prepare, comece a buscar, comece a se fortalecer, porque Deus vai te usar em nome de Jesus. Segundo ponto, fortaleça o seu coração nas promessas. Se há então um desafio, irmãos, pela frente, se tem situações para serem conquistadas e você tem que estar preparado, então agora é o tempo de você conhecer as promessas de Deus. Fortaleça o seu coração nas promessas. Preste atenção na frase, o seu coração. Há uma diferença entre você decorar versículos e você viver versículos. A parte de decorar é a parte mais fácil, irmãos. Decorar, de tanto ouvir. Decorar porque pegou o texto e ficou citando, né? E fez uma decoreba, literalmente. Essa é a parte mais fácil. Citar aquilo que está escrito na Bíblia é a parte mais fácil. Não precisa nem ser crente para isso, irmãos. Agora, daqui, da mente, descer no coração, começar a crer e a viver isso, é diferente. Enquanto as promessas estiverem somente aqui, na tua mente, muito provavelmente você não vai conseguir vivê-las, porque aqui na mente vem pensamentos e rouba a promessa, vem situações e mesmo estando escrito você fala, mas será? Eu sei que está escrito, mas será que vai acontecer? Porque ainda está aqui na tua mente. Jesus vai contar uma parábola dizendo que quando ainda está aqui na mente, o inimigo vem e rouba a palavra, as preocupações vêm e rouba a palavra, as dificuldades vêm e rouba a palavra, mas quando desce para o coração, vem a dificuldade, o inimigo até tenta, mas a questão, aquilo já se tirou uma raiz aqui dentro, criou uma esperança tão gostosa, que você olha e fala, eu creio, está tudo dizendo não, mas eu creio, eu vou ver a bondade de Deus, eu vou ver essa situação transformada, em nome de Jesus. Por quê? Porque existem pessoas que creem nas coisas mais absurdas, e pessoas que não creem nem no básico, porque aquela que crê nas coisas mais absurdas, as promessas de Deus já desceu no coração. Deixa as promessas de Deus habitar no teu coração. Deixa as promessas de Deus habitar aqui dentro. A Bíblia vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Promessas. Talvez a tua boca anda murmurando e anda reclamando, anda de repente falando um monte de coisas que não deveriam ser faladas, porque ainda não desceu as promessas. Desce a promessa, irmão, deixa a promessa habitar aí o teu coração. Olha o que vai dizer aí no versículo 3: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Como prometi. Deus está falando para Moisés, olha, da mesma forma, aquelas mesmas promessas que eu fiz para Moisés, agora eu estou reafirmando com você, Josué, eu também vou estar com você. Olha, você estava lá, Deus está falando assim, olha, você estava lá, Josué, você viu aquilo que prometi, você viu aquilo que eu fiz por intermédio de Moisés, vai ser da mesma forma com você, como prometi. O que Deus te prometeu, às vezes tem promessa e emoção diretamente vinda dos céus, de uma forma muito especial para nós. Alguém orou, por exemplo, e trouxe uma profecia na tua vida. Às vezes são situações da qual você está orando, lendo a Bíblia, e você tem uma revelação vinda dos céus. Mas também existem situações da qual eu e você precisamos garimpar a Bíblia, isso é, nós vamos precisar estudá-la, e dali também tirar promessas valiosas. E essas três situações, elas são importantes. Como o que Deus está te prometendo, como prometi a Moisés, eu vou fazer a mesma forma. Quais são as promessas da qual agora você tem que se fortalecer e fortalecer o seu coração? A primeira questão então para nós pensarmos, a promessa de Deus amplia a nossa visão de conquista. Quando você começar a crer nas promessas do Senhor, ela vai ampliar a tua visão de conquista. Vai dizer versículo 3 e 4, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês, seu território se estenderá, do deserto ao Líbano, do Rio Grande, o Eufrates, e de toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, no oeste. Todo lugar onde puseres os seus pés eu darei a vocês, seu território se estenderá. Irmãos, eles estão entrando, ele tem um grande povo, é muita gente já formando essa nação, e Deus está dizendo, aonde você colocar a planta dos pés. Por quê? Porque eles não tinham terra ainda.
E Deus está indo muito direto numa necessidade deles. Aonde vocês colocarem as plantas dos seus pés, onde vocês pisarem, ali vai ser onde vocês vão habitar. E ainda Deus fala: olha que interessante, até onde a tua visão consegue alcançar as promessas de Deus na sua vida. Aqui Ele está dizendo: olhe, vai se estender. E agora imagine, Ele está numa posição, Ele fala: olha, esse rio eu não estou nem enxergando ainda. E Deus está falando: vai se estender, porque o território é grande, vai se estender. E Josué creu, e eu e você, meus irmãos. E Deus aqui dizendo: olha, a minha promessa na tua vida, ela tem que te levar a viver no sobrenatural, ela tem que ampliar a sua visão. E eu sei que isso, humanamente falando, fala: mas como assim? Mas eu tenho dificuldade, eu vou confiar no meu próprio trabalho, que é um dito popular tão comum aqui no nosso país. Sim, nós precisamos trabalhar, mas aqui Ele está dizendo algo além. Ele está dizendo assim: vai além do teu esforço, é conforme a promessa de Deus na tua vida. Vai além, estenda a sua visão. Irmãos, um ano atrás, falando nisso, já quero convidar os irmãos. Dia 31, nós vamos ter uma grande festa. Estamos no mês do primeiro ano de aniversário da igreja. E no dia 31, às 10 horas, vamos ter uma grande festa. Convide amigos, vamos lotar a casa em nome de Jesus. Mas há um ano atrás, quando comecei, eu ali com os áudios com meu irmão falava assim: estenda a sua visão, amplie a sua visão. E ele falou isso no dia, falou isso no outro áudio, falou no outro. E aí você vai orar, né? Depois de tantas vezes ele falando. E aí eu cheguei à conclusão e orei pedindo perdão a Deus. Verdade, Deus, eu tenho muito medo. Eu estou limitando aquilo que o Senhor pode fazer. Eu estou olhando conforme a minha visão, conforme a minha experiência. Aonde de repente você também está limitando aquilo que Deus pode fazer na tua vida, na tua casa e na tua família? A questão não é olharmos humanamente, a questão agora é olharmos conforme a promessa de Deus. Eles iam conquistar aqui, irmãos, não porque humanamente fazia sentido, porque não fazia. Eles não eram um povo guerreiro, eles eram um povo que ficaram cativo 400 anos e depois ficaram 40 anos dando volta no deserto. Eles não eram as pessoas mais preparadas para guerrear, eles não tinham experiência. Mas Deus está falando: vocês vão conquistar, vocês vão conquistar. E aí isso começou a entrar no coração ali de Josué: vamos mesmo, porque o Senhor é fiel. Tem uma questão aqui interessante da vida de Josué. Sabe que Josué, como eu citei no início, ele foi um dos que acreditaram que era possível entrar na terra prometida. Ele foi um dos, ele e Caleb. Quando todo mundo está falando não é possível, ele falou assim: é possível sim, Deus vai ser com a gente, a terra é boa e ela vai ser nossa. Agora, irmãos, ele precisava colocar esta fé dele em prática. Quantas situações você fala: eu creio, então agora coloque em prática em nome de Jesus. Há uma diferença em falar eu creio e agora viver. Eu creio, então agora vai viver em nome de Jesus, meu filho. É isso que está acontecendo com Josué. Eu creio que é possível. Agora, depois de tantos anos, vai lá, filho, agora, e viva aquilo que eu falei para você, e você creu há décadas atrás que era possível acontecer. Chegou o momento agora da sua vida de você crer também, de você falar: Deus, não é somente uma experiência humana de conhecer texto e saber que é possível. Eu vou crer e isso vai se tornar realidade na minha vida em nome de Jesus. Amplie a sua visão conforme a palavra de Deus. Aqui vai além do que uma determinação médica, por exemplo. Mas o médico disse isso. Não importa o que o médico disse. Quais são as promessas? Olha, mas o país está em crise, é verdade. Mas quais são as promessas para aqueles que creem? Mas o meu marido é assim, meu filho é assado. Sim, mas quais são as promessas do Senhor na tua vida? Mas eu sou assim, eu sou assado. Mas qual é o Deus que te chama e fala: eu vou te usar mesmo assim, e você vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus? Não foi assim com Moisés? Moisés colocou tanta desculpa, mas Deus falou: sou eu que estou te chamando, filho, vá, que você vai ser usado, e grandemente usado. E é mesmo, e foi mesmo. E Deus vai fazer a mesma coisa com a gente. Então, amplie a promessa de Deus, amplie a nossa visão.
Você vai perceber que a promessa está entrando aqui no teu coração quando a tua visão começar a ser ampliada. Isso é, quando você começar a crer no impossível. É quando essa situação que te machuca, você começar a falar, não vai machucar mais. Agora eu vou crer que isso vai ser transformado. Não tem uma situação aí que está te machucando? Isso aqui machuca, isso aqui é meu calcanhar de Aquiles. E aí deixa de ser um calcanhar de Aquiles e vira a promessa. Fala, agora eu sigo o que está escrito na Bíblia. Agora eu vou viver a promessa do Senhor. O inimigo não vai me encontrar mais. Não vai mais brincar com a minha mente, não vai mais brincar com os meus sentimentos. Você já sentiu-se assim? O inimigo brincando com a tua mente, com os teus sentimentos? Parece aquele gatinho, né? Brincando com aquele rolinho de lã. E ele brincando com a sua mente e com os seus sentimentos. Quando a promessa de Deus começar a habitar ricamente dentro do teu coração, isso não vai mais acontecer. Quando ele quiser vir brincar e falar, opa, aqui não, filho. Como assim? Eu creio nas promessas. A minha vida está baseada nas promessas de Deus. Segunda questão, a promessa de Deus nos faz mais que vencedores. Olha que bênção. Romanos vai dizer que eu e você em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo. Jesus tem que fazer parte da tua vida. Jesus faz parte da tua vida. E tem que fazer. Como a gente descobre que Jesus está fazendo parte nas nossas vidas? Quando a gente está dando nas promessas de Deus. Como Deus pode estar fazendo parte na tua vida se você está andando conforme o teu curso? Todo incrédulo, todo abatido. Irmãos, creiamos na promessa do Senhor. Ela nos faz mais que vencedores. Olha o que vai dizer versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Lembre-se, ele está indo para a batalha. Ele está indo agora para uma situação da qual a fé dele vai ser provada de uma forma prática. Ele vai precisar posicionar o pessoal, os homens ali, e falar, quem vamos lá para a guerra. Mas dá uma promessa, ninguém vai conseguir te resistir. Permaneça-se fiel. Aqui olha a importância de nós consagrarmos a vida a Deus, de nós estarmos ali firmados na promessa de Deus. Aí ninguém vai te resistir. Isto é, qualquer situação que vier, você vai vencê-la, porque você está andando conforme a promessa de Deus. A promessa de Deus sempre se cumpre. Sempre se cumpre. Sempre, irmãos. Irmãos, como vocês sabem, eu me converti desde pequenininho. E eu vou dizer para você, eu vou citar um salmo. Uma certa vez Davi falou assim: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. E eu digo para você a mesma coisa. Irmão, já fui moço, agora mais ou menos, né? Nem tanto, mas eu nunca vi um justo ficar desamparado. Sempre as promessas de Deus se cumprem. Eu já ouvi testemunhos dos mais surrealistas, de pessoas estarem passando grandes necessidades, não ter nada em casa, estar orando, chorando, e de repente bater lá o caminhão e falar assim: mandar essa compra para você. De pessoas ali, fiéis no altar de Deus, de pessoas entrarem muito enfermas num templo como esse e saírem totalmente restauradas, de pessoas entrarem como um templo como esse e saírem totalmente libertas. Por quê? Porque Deus é poderoso, porque as promessas de Deus sempre se cumprem. Não deixe o inimigo te enganar, não. E quando você está aqui orando, quando você está buscando, e quando você está acordando ali de manhã, você está ali na madrugada, Deus está ouvindo a tua voz, e as promessas se cumprem em nome de Jesus. Por isso que o inimigo quer te afastar, por isso que o inimigo quer que você pare de orar, que você pare de buscar. Não pare não, permaneça. Olha o que vai dizer no versículo 6: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramentos aos seus antepassados. Sabe o que Deus está dizendo aqui para ele? Josué, eu prometi isso para Abraão. Olha, muito tempo atrás, você não era nem nascido, filho. Lá para o seu bisavô, eu prometi para ele. Ô Josué, vem cá, lembra do Abraão? Lembra? Prometi para ele. Depois eu reafirmei isso também na vida de Isaac. Depois eu reafirmei ainda mais na vida de Jacó.
Depois eu reafirmei isso em Moisés, e agora eu estou reafirmando em você. Isso vai se cumprir agora, vai ser agora. Há um Deus de promessa, há um Deus que começou a prometer lá muito longe, mas ele se cumpre. A promessa de Deus sempre se cumpre. Então não pegue a promessa e julgue a promessa como se ela fosse tardia. Uma promessa também que não é tardia é que Jesus voltará e levará eu e você para os céus, a igreja. Mas já foi prometida há mais de 2000 anos, é verdade, mas a promessa de Deus, ela sempre se cumpre. Por isso que eu e você precisamos estar firmados no Senhor. Vai chegar um momento em que as trombetas tocarão nos céus, e eu e você vamos se unir ali com Ele nas alturas. Por isso o teu relacionamento com Deus tem que estar firme e forte, porque nós não sabemos quando isso vai ser, mas a promessa vai se cumprir. A promessa do Deus que falou: olha, entrega a tua vida a mim, se arrependa dos seus pecados, e eu vou escrever o teu nome no livro da vida, e quando você morrer, ou quando eu voltar, você vai morar comigo lá nos céus. Ela permanece. Quais são as promessas que o Senhor fez para você? Às vezes você ainda é um jovenzinho, muito tempo atrás, mas Deus prometeu, ela vai se cumprir. Permaneça firme e fiel, em nome de Jesus. Portanto, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. O Senhor, o seu Deus, estará com você. O Senhor, o seu Deus, está com você. E isso, irmãos, tem que mudar a nossa vida e a nossa história. Deus está com você. Você tem plena certeza que de fato Ele habita no teu coração, que de fato você é um templo do Espírito Santo. A tua vida demonstra isso de fato, que a tua vida realmente está firmada, que Ele anda contigo. Ou é somente você cita essa frase porque você ouviu alguém citar? Há um tempo, irmãos, que eu e você, e esse é o tempo, esta é a manhã, de eu e você tomarmos uma posição pelo Senhor. Algo assim: Senhor, não, o Senhor vai ser comigo, porque se o Senhor é com você, os seus dias vão ser diferentes. Pode até passar por dificuldades, mas serão diferentes, porque o Senhor está com você. Pare de andar só. Pare de andar só. Pare de simplesmente compartilhar versículos, que os versículos sejam verdadeiros que você compartilha. Comece a andar com Deus. Pare de somente pegar pequenos videozinhos que se tornaram tão comum, né? Pequenos videozinhos de TikTok. Isso aqui vai me alimentar. Não, irmãos, tem que ir muito além. Comece a andar com Deus. Comece a andar com Deus. Não se apavore, nem desanime. Por quê? Porque ele ia passar por situações que, humanamente falando, era para desanimar ou ficar apavorado. E Deus dizendo para nós: olha, eu sei que você vai passar por situações difíceis, que você vai querer largar tudo, mas lembre-se, eu estou com você. Eu sei que a situação está doendo, mas não desanime, permaneça fiel, porque aquele que permanece fiel vai também herdar a coroa da vida, como diz lá em Tiago. Permaneça fiel ao Senhor. Não se apavore, não olhe, nunca se coloque, irmãos, no centro da tua vida. Deixa Deus no centro. Deixa Deus governar a tua vida. Nunca coloque como se você dependesse das suas forças. Coloque o Senhor, se converta ao Senhor, entregue a tua vida, a vida dos seus filhos, a sua família ao Senhor, porque você ainda vai viver as promessas dele. Seja forte, corajoso, não se apavore. O Senhor é com você, em nome de Jesus. Você crê nisso? O Senhor é com você, em nome de Jesus. E terceiro ponto: firme os seus passos na promessa, na palavra de Deus. Então, primeiro, a questão: se prepare. Segundo, promessa, aqui, coração, as promessas descendo no coração. E terceiro, agora, firme os seus passos na palavra. Aonde você está firmando os seus passos? Aonde a tua vida está firmada? A palavra de Deus faz a sua cabeça, está influenciando os seus dias. Como eu e você estamos colocando, irmãos, a palavra de Deus e priorizando ela no nosso dia a dia. Como a gente pode estar firmando os passos se a gente não tem contato com a palavra? Como você vai ter grande firmeza se ler somente um versículo e talvez já li, tá bom? Irmãos, não é protocolo, não é simplesmente eu já fiz um pequeno devocional. Não, mergulhe na palavra de Deus. Mergulhe,
firme a sua vida. Olha o que vai dizer no versículo 8: para que você cumpra fielmente tudo que está nele escrito. Cumpra fielmente. Como você vai cumprir e viver se nós não conhecemos? É como jogar uma partida de futebol sem conhecer as regras. Como você vai saber o que é um impedimento, se pode pegar com a bola na mão ou não? Como você vai saber as regras, o que é um gol, o que é um lateral, o que é uma falta, se você não conhece as regras? Mas muitas vezes espiritualmente nós queremos lutar, mas nós não conhecemos as regras. E por isso que Deus vai dizer: olha, meu povo erra por falta de conhecimento. O povo erra. E muitas vezes erramos porque não conhecemos, ficamos batendo cabeça. E aí tem a promessa. Mas como você vai ver a promessa se você ainda, na prática, no dia a dia, não está firmado na palavra? Como você vai ver a tua família se converter se na prática, no dia a dia, você deixa a palavra de escanteio e faz aquilo que você acha que deve fazer? Como o teu negócio vai dar certo se o teu negócio não é influenciado pela palavra de Deus? Como você vai ser cheio do teu Espírito Santo se você não está, se a palavra de Deus não habita ricamente em você? Habitar, conhecer, aqui é uma questão de estudar, firmar o espaço. E olha a promessa, irmãos: aí seus caminhos serão bem-sucedidos. E eu sei que nós gostamos dessa parte. Os meus caminhos serão bem-sucedidos. Agora, está disposto a firmar-se no Senhor, a estudar, a mergulhar e deixar a palavra de Deus te influenciar? Firme então os passos. Firmar os passos é praticar a palavra de Deus. Versículo 7: somente seja muito forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não se desvie dela. Irmãos, anote isso, hein? Não se desvie dela. Sabe por quê? O inimigo vai fazer de tudo para te tirar. A tua carne vai jogar contra, os teus desejos vão jogar contra, e ali de repente você está tão se firmando ali, tão bonitinho, e aí como não tem firmeza, acaba se desviando. Você estava no foco, foi vencido pela preguiça, vencido pelo sono, vencido pelo TikTok, vencido pelo WhatsApp, vencido por situações que não necessariamente são pecados. Porque o pecado vai te afastar mesmo. Mas aquele que começa a andar com Deus abandona essas coisas. Fiquei pensando nessa semana, irmãos, como era então a vida dos apóstolos. E fiquei pensando em especial na vida de Paulo. E fiquei pensando como a palavra de Deus habitava ricamente na vida dele. Você sabe que ele escreveu a porcentagem de livros que ele escreveu no Novo Testamento. Já parou para pensar como esse homem era cheio de Deus e a palavra de Deus habitava nele ricamente? Eu fiquei imaginando Paulo então nos nossos dias, celular, mensagem de WhatsApp. Será que ele abandonava tudo e corria? Falava assim: Deus, 5 minutinhos para eu responder essa é importante. Imagina ele escrevendo a carta aos Coríntios. O templo, o nosso corpo é o templo do Espírito. Aí o nosso corpo é o templo do WhatsApp. Ele errou. De repente, ali muito influenciado pelo dia a dia. Já parou para pensar? Que esses homens da qual a gente fala, compartilhamos a mesma fé, a gente tem que começar agora a vencer essas situações. E a gente tem que ver, volta a dizer, irmãos, não necessariamente pecado. Que de repente a programação, a série que você está maratonando, ou o que seja, não necessariamente pecado. Entenda o que eu estou dizendo. Mas a Bíblia fala: tudo me é lícito, nem tudo me convém. A questão é tempo agora do que na tua vida? O que você deseja? Porque nós vivemos também numa época da qual tudo é relativo. E não pense que o relativismo não entrou dentro da igreja, ou que você não é influenciado por isso. Onde a gente fala que mal tem, por que não? Todo mundo faz. Eu não estou ferindo ninguém com isso, eu não estou prejudicando ninguém. E a gente deixa de ter um comprometimento maior com Deus. Quando eu perdi um pastor amigo, pastor Edson Queiroz, eu fiquei pensando, ele chegando no céu, e eu fiquei pensando o que ele pensou quando chegou lá. Já parou para pensar nisso?
E eu fiquei ali pensando: Deus, me livre, me poupe de chegar lá no céu e falar: Deus, eu poderia ter me dedicado mais, e eu poderia ter sido um servo melhor lá na terra. Deus chama eu e você para ser pessoas melhores, mas Ele tem que ser a nossa prioridade. Ele tem que habitar em nós totalmente. Então, não necessariamente um pecado, não necessariamente algo ruim. Sim, o pecado vai te afastar, e o pecado vai gerar morte. E eu sei que a maioria de nós, de uma forma até popular aqui no Brasil, conhece e sabe o que é pecado, e sabe quando está pecando. Então abandone em nome de Jesus, porque enquanto você brincar com o pecado, o inimigo vai destruir a tua vida, e você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue. E aí você vai chegar nos céus muito envergonhado, e vai dizer: ah, Deus, olha que vida. Não, irmãos, eu e você agora, marcando a nossa geração, os nossos filhos vivendo uma vida santa, te convido a uma consagração então, e dizer: Deus, o Senhor vai fazer parte plenamente da minha vida. Senhor, eu estou aqui disposto então a firmar os meus passos. Firmar os passos é praticar a palavra e parar de se desviar para a direita ou para a esquerda. Quando é importante para nós, a gente não erra caminho, a gente não desvia, a gente vai até o final, porque a gente está concentrado naquilo. E aí pode acontecer, a qualquer distração pode tentar entrar, a gente fala: não, eu estou concentrado nisso. Você já parou para pensar que lá no encontro com Deus que você participou, ou qualquer outro evento assim, de repente você participou e foi bênção, e você falou: olha que gostoso. Sabe por quê? Porque naquele encontro você pensou somente em Deus. Aí termina o encontro, vem para casa, e vai se apagando. Pode ser todos os dias o teu encontro com Deus. Não é o lugar, não é as pessoas que estavam orando, era Deus que estava ali, mas o teu coração estava com Deus. Onde está o seu coraçãozinho? Firmar os passos é meditar, então, estudar a palavra de Deus. Vai dizer no versículo 8: não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Meditar nelas de dia e de noite. Meditar. Ontem tivemos a alegria, irmãos, de ir no zoológico. E aí meu filho, ele deu uma aula de como e por que o boi fica ali mastigando. E aí depois ele falou: pai, ele não mudou de alimento. Ele come, volta para alguma parte aqui do corpo, sobe de novo, aí ele mastiga mais, e esse processo é até não ter mais nada para mastigar. Aí vai para o estômago. E eu fiquei, na hora que Lucas falou isso, eu fiquei pensando, falei: olha que aula legal, né? Tá valendo a pena aquele investimento enorme na escola. E aí, irmãos, eu fiquei pensando: não é assim o meditar na palavra de Deus? Não é uma leitura rápida, é aquela leitura, está aqui, aí desce para o coração, aí está descendo aqui, você está ali meditando, então está descendo no coração quando você está meditando. Aí de repente, aí você, nessa parte eu não entendi, bateu a dúvida, ela sobe novamente, você fala: não, mas não, eu não posso duvidar. Aí ela desce novamente para o coração, e você ali, você vai meditando, você vai pouco a pouco, a palavra de Deus vai começar a te influenciar. Alguns textos, irmãos, te convidam a ler, irmão, tem tanto, nossa, todos os livros são sensacionais, mas assim, aí você começa a meditar, começa a pensar. Quando eu estava comentando com meus filhos na semana, eu comecei a despertar para a leitura da Bíblia, eu tinha uns 10, 11 anos, estava falando isso: filho, eu tinha a tua idade, irmãos, e ali, sozinho, peguei um livrinho, apaguei todas as respostas dos 7 passos que meu irmão já tinha feito, e comecei lá, porque eu queria conhecer. Eu comecei a memorizar versículo, eu comecei a falar: não, isso aqui tem que entrar, tem que fazer parte, tem que conhecer dia e noite. Tinha muito tempo. Olha que vantagem você tem, adolescente. Agora, irmãos, quantos de nós ainda, talvez, e falo isso para te incentivar, ainda não leu a Bíblia? Eu digo leu a Bíblia por inteiro, 10, 15, 8, 7 anos, e não leu. Agora, se é importante para você, como você vai firmar seus passos na palavra, se você não conhece a palavra, conhece porções da palavra? Te convido, mergulhe, irmãos. E para isso, irmãos, é você e Deus ir preparando um tempo. Vai lá,
Desligue o que precisa ser desligado e se conecte em Deus. Firme os seus passos, meditar dia e noite na palavra. Deixa a palavra de Deus fazer parte. Fazer parte. Vai dizer ali na Bíblia, em Atos, que os bereanos, eles estudavam e eles se aprofundavam na palavra de Deus, porque eles queriam ver de fato se aquilo que estava sendo ensinado era verdadeiro. Eu te convido você também a ser um bereano, a conhecer, a estudar, a pegar capítulos e ler. Pode ser os devocionais que você faz no YouVersion, ou pode ser outra plataforma, mas pegue a Bíblia, leia, se aprofunde em nome de Jesus. Firmar os passos é anunciar também a palavra de Deus. Josué 1:8, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não deixe de falar, não deixe de falar. Como você é conhecido lá no seu trabalho? E eu fiquei, irmãos, pensando nisso. E eu fiquei pensando, lá no meu trabalho, eu não sei você, mas lá no meu trabalho, o time que eu torço, eu sou mais conhecido pelo time que eu torço do que necessariamente a minha fé. Talvez lá no teu trabalho você seja mais conhecido pela sua posição política do que pela tua fé. Como eu e você, irmãos, eu e você, firmar os passos é anunciar a palavra de Deus. Então eu te convido nessa jornada de começar a olhar para os nossos colegas de trabalho e falar: Deus, eu estou aqui como missionário. Muito mais do que comentar alguma questão supérflua que seja, e não estou falando que é pecado, a gente começar a influenciar mais na questão de levar e ter o propósito de levar a palavra de Deus. Quero te incentivar então a você a fazer o cultinho doméstico. A gente começou, ou recomeçou. Que momento gostoso. Eu sei que é gostoso a gente reunir a casa e assistir uma série, assistir um filme. Que gostoso, né? Se você é como eu, vai ter um momento do filme que você vai até dormir. Que gostoso. Mas melhor ainda é você pegar, reunir teus filhos e falar: agora é o momento da gente orar e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. Irmãos, digo para você que é isso que eles não... Lá na frente é o que vai fazer a diferença na vida deles. O que Deus está dizendo aqui, relembrando algo que Deus orientou Moisés lá no começo: pegue teus filhos e inculca neles a palavra de Deus. Isso é, faça eles conhecer a palavra. De dia, de noite, andando pelo caminho, indo para o shopping, voltando do shopping, que a palavra de Deus esteja ali presente. Eu sei que as pessoas vão falar: mas assim eu vou me tornar religioso, assim eu vou me tornar um fanático. Olha, tem tantas pessoas que são fanáticas por times de futebol, por política, por isso e aquilo outro. E eu e você? O que faz então a nossa cabeça? Firmar os passos é anunciar a palavra de Deus. Mas sabe quando nós vamos começar a anunciar a palavra de Deus? Quando a gente começar a viver as promessas. Quando a gente deixar de estar aqui na mente, descer no coração. E quando eu e você começarmos então a firmar as nossas vidas na palavra de Deus. A boca fala aquilo que está cheio no coração. Dizem, as estatísticas vai dizer que a nossa cidade tem uma porcentagem enorme de evangélicos. Porque às vezes a gente não percebe isso. Talvez nós, como evangélicos, está precisando firmar os passos na palavra. E aí nós vamos começar a anunciar. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Portanto, só seja forte e muito corajoso. Tenha algum cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande. Não se desvie. O que está tirando você do foco da palavra? Impedindo você firmar os seus passos na palavra de Deus. Não se desvie, permaneça ali, observando, tendo cuidado de obedecer. Eu e você somos chamados para viver em obediência. É assim que teus caminhos darão certo, em nome de Jesus.
E para nós finalizarmos, mas vai dizer lá em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Para conquistarmos pelo poder da fé, prepare-se para novos tempos, fortaleça o seu coração nas promessas de Deus, e firme os seus passos na promessa de Deus. Fecha teus olhos, irmãos, por gentileza. É tempo então de eu e você nós tomarmos uma posição nessa noite. Como está o teu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? E eu te convido então a você tomar uma posição por Cristo nessa manhã. De você de repente falar: Jesus, olha, a partir de agora eu vou te seguir. Eu vou firmar meus passos na tua palavra. Eu vou permitir que as tuas promessas venham fortalecer o meu coração. Eu vou me preparar para um novo tempo. Esse é o teu desejo? Para isso é necessário então, em nome de Jesus, nessa manhã, você reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador. Talvez você reconheceu, mas você se desviou. É tempo então nessa manhã de você voltar ao Senhor. Talvez você se desviou não ao ponto de sair da igreja, mas o teu coração se perdeu no decorrer. E o teu comprometimento, a tua consagração viraram uma piada, de tão ruim que está. Mas eu te convido nessa manhã a você se consagrar ao Senhor. Digo a você, irmãos, que isso é bênção. Digo para você que isso muda a tua vida e muda a tua história. Eu digo para você que essa é a maior e principal decisão que você tem que fazer hoje. As demais decisões são pequenininhas, mas essa é a principal decisão que você tem que fazer hoje. Então faça em nome de Jesus. Te convido você a estar verdadeiramente recebendo Jesus como teu Senhor, como teu Salvador nessa manhã. Nós vamos cantar um louvor que diz: Espírito, enche minha vida. Vou pedir para vocês ficarem em pé e nós vamos cantar esse louvor. Mas eu gostaria que nessa manhã você fizesse nesse louvor uma oração a Deus. É tempo de você nascer para esse novo tempo. É tempo de você deixar Jesus entrar na sua vida. Em nome de Jesus.